Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o relatório gerencial do TRX-F11, relatório de setembro. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, o TRX-F foi o mais novo integrante aí da nossa carteira. A gente incluiu ele na carteira no mês de setembro e aproveitar que ele lançou esse relatório gerencial na noite de ontem e vamos dar uma conferida aí porque tem bastante novidade aí, hein? Vamos lá. Falar um pouquinho aqui sobre a gestora, a TRX. Ela faz a gestão de recursos de terceiros para investimento no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, comprando ou desenvolvendo os imóveis diretamente ou investindo através de uma carteira de fundos imobiliários de outros gestores. Bom, ela tem aí, ó, 2 milhões de metros quadrados de imóveis desenvolvidos, mais de 120 imóveis construídos ou comprados, mais de 10 bilhões investidos e mais de 200 mil investidores ativos. Aí um pouquinho sobre a gestora TRX. Bom, pessoal, com relação ao TRX F11, o objetivo do fundo, um fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus acionistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados, preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Tá? Algumas informações básicas aqui, ó, do fundo. Ele teve início em 2019. A taxa de administração é de 1% ao ano sobre o valor de mercado. A data da divulgação dos dividendos é o último dia útil. E a data de pagamento é sempre o 10º dia útil. Tá? A taxa de performance do fundo é 20% sobre o PCD, os rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6 ao ano. E esses dados são referentes à database de 30/9, tá? Aqui os principais números, né? A sua cota mercado está a 98,67 centavos. A sua cota no patrimonial está a R$ 101,52, aí com um pequeno desconto em relação ao seu PVP. O rendimento do mês foi distribuído 93 centavos, o que foi equivalente a um dividend yield mensal de 0,94% e um yield anualizado de 11,31%. Aqui, o número de inquilinos são 24 inquilinos e com relação ao número de imóveis, são 74 imóveis. Um gigante aí, né, pessoal? A localização dos imóveis está dividido em 12 estados, né? A receita por tipo de contrato, 81% é na forma atípica e 18,9% aí na forma típica. Com relação aos índices de reajuste, IPCA tem 82% dos seus imóveis são reajustados pelo IPCA, 12, quase 13% utiliza como forma de reajuste o IPGM e o IPC, e aproximadamente 5,4% tem como reajuste o IGPM. Com relação ao prazo médio aí dos contratos, gira em torno aí de 14 anos. Tá? O valor médio de locação por metro quadrado no varejo está R$ 31,27. Os ativos de saúde está com valor de R$ 120,87 no metro quadrado. E os imóveis logísticos estão aí no valor de R$ 36,16 no metro quadrado. Com relação ao valor patrimonial, o varejo está em R$ 5.060, saúde está em R$ 18.900 e os imóveis de logística estão na casa de R$ 5.200, todos por metro quadrado. Com relação à vacância, o fundo
está com uma vacância física de 0,22% e uma vacância financeira na casa de 0,42%. Tá, pessoal? Com relação a, aos destaques do mês, a gestão aqui comenta o seguinte, que no dia 26 de setembro foi comunicada a aprovação e o início da 12ª emissão de cotas do TRXF11, que teve como objetivo a captação de 2 bi para o investimento na aquisição ou desenvolvimento de imóveis que já fazem parte da carteira do fundo e de novas operações que estão em diversos estágios de negociação e que serão anunciados ao mercado à medida que os acordos sejam assinados. Lembrando, pessoal, que ainda tem um lote adicional de mais 50% ali. Então a captação pode chegar a 3 bilhões. Vai ficar gigante o fundo. Bom, pessoal, mas aqui com relação à aquisição de ativos, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre o galpão do Mercado Livre. É, no dia 11 de setembro, o fundo concluiu a aquisição do galpão Mercado Livre em Araucária, lá no Paraná, região metropolitana de Curitiba, pelo valor total de 207 milhões. Essa operação irá gerar um yield on cost nos próximos 12 meses de 12% ao ano. Aqui no dia 15 de setembro, o fundo também concluiu a aquisição da loja Açaí Atacadista, em Aparecida de Goiânia, Goiás, pelo valor de 59 milhões e um cap rate de 8,5 ao ano. Os ativos fazem parte do pipeline da 11ª emissão. Possuem contratos de locação atípico com prazos de 10 e 20 anos, respectivamente, e constam com uma multa rescisória equivalente a todo o saldo remanescente contratual, tá, pessoal? Então, esses dois ativos aqui são referentes à 11ª emissão. Com relação à distribuição mensal, foi de 93 centavos por cota, gerou 0,94% ao mês e um anualizado de 11,31%. Tá? O pagamento será feito dia 14 de outubro para quem adquiriu as cotas até o dia 30 do 9. O guidance de distribuição segue entre 90 e 93 centavos por cota até dezembro de 2025. Alguns destaques do mês. No dia 30 de setembro ocorreu a cerimônia de premiação do Prêmio Master Imobiliário e o Hospital Albert Einstein, Parque Global São Paulo, foi selecionado entre um dos projetos vencedores da noite. Aí aqui ele fala um pouquinho sobre o hospital, né? O Hospital Albert Einstein, Parque Global São Paulo, faz parte do portfólio imobiliário do TRXF11 desde julho de 2024, quando o TRF11 comprou da Bueno Neto uma participação de 70% do projeto. Esse imóvel está em desenvolvimento desde dezembro de 2023. Atualmente ele está com 77% das obras concluídas e tem previsão de inauguração para julho de 26, quando então se dará início ao contrato de locação atípico de 20 anos com o Hospital Albert Einstein, considerado o melhor hospital do Hemisfério Sul. Quando pronto, o Hospital Albert Einstein, Parque Global São Paulo, será um Cancer Center especializado no tratamento oncológico e será um dos complexos hospitalares mais modernos do mundo. Seguindo aqui com o comentário da gestão, ele fala um pouquinho aqui sobre essa 12ª emissão, né, de cotas, só para passar para vocês aqui, que o preço da subscrição está no valor de R$ 100,33. Galera, não é vantagem subscrever a esse preço. É melhor você comprar a cota a mercado. Tá? Só essa breve observação. Abaixo apresentamos uma tabela com os principais ativos que estão na pipeline de aquisição dos recursos captados com essa oferta. Então, essa 12ª emissão de cotas é para comprar esses ativos listados aqui abaixo.
Eu grifei aqui os ativos que vão ser feitos o pagamento em cotas e, e pagamento a prazo e pagamento à vista, tá? O restante, pode observar aqui, ó, que são todas em cotas do fundo, tá vendo? Então a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco compras aqui vão ter desembolso de grana, tá? Seja ele a prazo ou seja ele à vista. O restante vai ser total em cotas. A gente pode ver aqui, ó, que tem um ativo aqui em São Paulo, o varejo Big Box, um renda urbana também em São Paulo. Aí aqui no Rio de Janeiro, dois ativos de renda urbana, mais um ativo aqui de varejo Big Box e um varejo barra logística, né? Em Recife, em Pernambuco, um centro comercial em Belo Horizonte, um centro comercial, outro centro comercial em Belo Horizonte aqui. Desculpa aí, pessoal, estou resfriado demais. É, mais um ativo aqui de renda urbana em São Paulo. Mais um. Aqui no caso, ó, são 15, aqui, ó, são 15 imóveis de renda urbana em diversas localidades. Olha só a quantidade de imóvel que esse fundo vai adquirir com essa 12ª emissão de cotas. É muita coisa. Vai ficar gigante. Aqui, ó, 6 ativos de renda urbana também em diversas localidades. Mais um ativo aqui em São Luís, no Maranhão, um centro comercial. Mais um ativo aqui de renda urbana em São Paulo. Mais dois ativos aqui de logística no Nordeste e no Sul. E aqui, ó, mais 3 ativos de logística em diversas localidades. Galera, são 36 ativos, num total aí de 2.400 praticamente. Tá? Aí aqui ele colocou aqui o valor a pagar em cotas na 12ª emissão, um valor de aqui de 1.900. Aí eu fiz aqui, subtraí aqui, para a gente descobrir o valor que ele vai ter que desembolsar de grana. Então, 470 milhões aí vai ser de grana, seja ele a prazo ou seja ele à vista. Então, uma grande movimentação aí dos TRXF11, o fundo vai ficar gigante, mas ele já tinha 74 imóveis, agora vai passar a ter mais 36. Bom, pessoal, aqui dá para a gente ter uma ideia de como vai ficar gigante esse fundo. Olha só, o valor investido em imóveis vai aumentar 56%. O valor patrimonial vai aumentar mais 60%. A ABL do fundo vai praticamente dobrar, ó, 93%. A área de terreno, ó, mais 40% de crescimento. Agora, a estimativa de distribuição por cota vai se manter, né? 0,90 a 0,93. Podia aumentar também, né? O prazo médio dos contratos também vai dar uma aumentada aqui, eu vou aumentar 4%. Só ficou devendo aí aumentar os dividendos, né? Isso aí vamos deixar para cobrar depois. Vamos ver como é que deixar finalizar aí essa compra, né? Bom, vamos lá. Conforme informações da tabela da página anterior, a destinação dos recursos dessa oferta deverá ser para aquisição de um pipeline de novos ativos com localizações diversas e que atuam principalmente nos segmentos de varejo, big box, renda urbana, logística e centros comerciais. O fundo já tem acordado com os vendedores a possibilidade do pagamento integral e barra ou parcial em cotas na 12ª emissão do TRXF11, no valor aproximadamente de 2 bilhões. Ou seja, a conclusão das diligências dos imóveis sendo satisfatória, o fundo já tem ancorado esse valor mínimo de captação e crescimento nessa emissão. Além disso, possuímos também um pipeline adicional não mencionado na tabela anterior, com imóveis em diversos estágios de negociação e diligência. Esses imóveis também devem ser apresentados ao mercado à medida que as negociações e diligências evoluam.
Então segura o TRXF aí, meu irmão. Segura que o, o fundo está ficando gigante. No dia 11 de setembro de 2025, foi anunciada a conclusão da aquisição de 43,82% de um galpão logístico locado para o Mercado Livre em Araucária, Curitiba, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O contrato de locação é atípico, o prazo de vencimento de 10 anos, é, a rescisão antecipada, equivalente ao saldo devedor integral, e sem a possibilidade de revisional. O valor total da aquisição foi de 207,9 milhões, 105,9 milhões foram pagos na data da assinatura do contrato de compra e venda, e 101,9 milhões serão desembolsados em duas parcelas, é, parcelas semestrais consecutivas, uma de 50,9 milhões, vencendo-se a primeira 6 meses após o primeiro pagamento. As parcelas serão corrigidas pela variação do IPCA. O imóvel foi adquirido no valor de R$ 5.200 o metro quadrado. Pagou caro, hein? Pagou caro. TRXF11 fará jus a 100% da receita do aluguel a partir do primeiro pagamento. O que é que acontece? Eu já falei no último relatório gerencial, vou falar aqui novamente. Esse galpão, ele foi construído HSLG11. A obra foi concluída em julho, só que o fundo ele deu um prazo de carência para o Mercado Livre. Então, vai ficar até o final do ano, nesse período aí de carência. O fundo só vai receber os aluguéis a partir de janeiro. Então, o TRXF ele comprou essa parte aí, os 40% lá, e agora ele divide com a HSLG esse imóvel. Então, é por isso que o aluguel só vai ser pago 100% só de janeirão. Tá? Isso foi um acordo que o HSLG fez com o Mercado Livre durante a construção do imóvel e finalizou em julho. Então vai ficar a carênciazinha até o final do ano. Em janeirão começa a pingar 100% do aluguel. Tá? Além disso, o locatário já notificou os proprietários seu interesse em expandir o galpão. Então, quando concluiu a obra em julho, o HSLG lançou um comunicado ao mercado, um fato relevante, comentando sobre essa questão da expansão do galpão. Terminou a obra, o Mercado Livre foi lá e já notificou que ele quer expandir. Então, é isso, vai aumentar aí. No dia 15 de setembro foi anunciada a conclusão da aquisição de uma loja varejista locada para o açaí atacadista em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiás. Contrato de locação atípico e possui prazo de vencimento de 20 anos. O valor total da aquisição foi de 59,7 milhões. Tá? 8 milhões foram pagos a título de sinal na data da assinatura do contrato de compra e venda, 51,7 milhões serão desembolsados mensalmente em parcelas equivalentes à evolução das obras. Tá? O imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 5.700 o metro quadrado e o TRXF11 para ajuda a 100% da receita do aluguel. Bom, pessoal, seguindo aqui com os comentários aí da gestão, no mês de agosto, o fundo ele aportou uma parcela expressiva aí da sua posição em CRIs no âmbito da segunda emissão da cota do TRXY11, através da compensação de cotas, em valor que soma cerca de 52 milhões. Esse aporte ele deve trazer um impacto positivo mensal, impulsionado pela maior diversificação do portfólio final do TRXY11, cuja renda recorrente projetada varia entre 12,7% ao ano a 16,5% ao ano. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na DRE do fundo, nesse mês de setembro. O total das receitas ficou em 42 milhões, né? Total de despesas 8 milhões e o resultado operacional 33 milhões, o que gerou aí um resultado de R$ 1,03. O fundo distribuiu 93 centavos, então ficou uma gordurinha aí, e no momento o fundo está com rendimento acumulado por cota aí de 67 centavos de reserva. Bom, pessoal, esse foi o relatório
do mês de setembro do TRXF11. Pude observar aí que o fundo se movimentou bem aí nesse mês aí, vai ficar gigante e muitos ativos aí para fazer parte do fundo, né? Mais 36 imóveis aí. Bom, pessoal, eu gostei do eu já vim acompanhando esse fundo já há algum tempo. Eu já tinha intenção de colocar ele na minha carteira. No momento eu só tinha o Gari 11, né, como o imóvel, como fundo imobiliário de renda urbana, híbrido, né, renda urbana e logístico. E nesse mês de setembro eu acabei fazendo a aquisição do TRXF11. Vou deixar o print na tela aí, mostrando para vocês da compra. A compra foi antes da emissão, a 12ª emissão de cotas, né? Eu não deixei, quando a gente pôde ver aí no relatório, eu não participei da emissão, porque o valor acima, né, do valor de mercado, não acho que seja vantagem participar, mas o fundo mandou bem aí nessa emissão aí, se movimentou bem aí na compra de novos ativos. Então agora na minha carteira eu tenho dois fundos aí, vamos dizer, híbridos, né, renda urbana e logística, o GARI e o TRXF11. Bom, pessoal, esse foi o relatório aí. Falei um pouquinho aí sobre o que me motivou na aquisição do fundo e trouxe para vocês aí o relatório referente a setembro. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se chegou até aqui, pô, deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um abraço aí, fica com Deus.